Em uma planície pela manhã, Natsu, Api, Sirius, Lucy e Nari, estavam andando por lá, com Natsu carregando Lucy nas costas com esta emburrada com aquilo. Natsu, eu já pedir desculpa, Lucy. Isso não mudar que você me fez torcer o pé, maldito. Nari, olha, se você tivesse corrido como todo mundo, eu acho que isso não teria acontecido. Lucy, qual é tá do lado de quem? Nari, do meu. Natsu ficou como uma gota atrás da cabeça, sentindo a aura irritada da Lucy. Sirius e Api deram uma risada com a situação de Natsu, mas logo Sirius olhou para o céu pensando em algo que chamou a atenção do Natsu. Natsu, o que foi, Sirius? Sirius, nada, só pensando que vamos levar alguns dias para chegar em Magnolia, então eu pensei em passar em Perlington. Natsu, tá pensando em pegar algum suprimento? Sirius, sim, a nossa última missão foi bem exaustiva e eu tô sem muitos suprimentos. Eu tenho só mais alguns suprimentos para uns ou 3 rituais. Lucy, você é uma ocultista? Sirius, na verdade, eu só gosto mais de usar rituais do que magia mesmo, para mim melhor. Nari, legal, eu não conheço outros ocultistas. Sirius, você também é. Bem, qual é a sua afinidade? Nari, infelizmente, eu ainda não tenho 50%. Sirius, eita que merda, hein? E uma belíssima merda. Quando você não tem afinidade com nenhum elemento, Nari, usa ingredientes e um saco. Por isso eu uso mais as minhas cartas do que meus rituais. Mas qual é a sua afinidade? Sirius, conhecimento. Eu tenho muitos rituais de conhecimento. Eu até poderia usar um para podemos sair daqui, mas eu tô sem muitas forças para fazer isso no momentos. Nari, eu sei como é. Você já lutou contra alguma criatura do outro lado? Nari e Sirius começaram conversa de uma maneira que fez Lucy, Natsu e Api ficarem com uma gota atrás da cabeça. Vendo a empolgação das duas, falando sobre rituais e outras coisas, Natsu, sempre que o assunto e os rituais e o outro lado, a Sirius fica assustadora, mas bem, não posso a culpa mesmo. Lucy, a Nari também, o outro lado mudou a vida dela então ela se tão interessada é algo normal. Falando nisso Natsu, qual é a sua magia? Natsu, fogo dragônico e espiritual, mas eu uso mais o fogo dragônico por eu ter mais afinidade com ele já que meu corpo é como o de um dragão. Lucy, entendi, por isso você pode comer fogo, mas isso de corpo de dragão te dará algo mais, além de uma condição maior que as dos humanos normais. Natsu, eu tenho asas, uma cauda, minhas escamas podem ser disparadas. Eu também tenho a habilidade de fazer meu corpo se transformar em fogo, entre outras coisas, mas e você? Lucy, eu sou uma invocador, uso chaves de invocação para trazer criaturas da dimensão Grafnetic. Natsu, legal, você usa mais as invocações de assimilação ou de contrato. Lucy, as de contrato, eu não tenho tanta força para pode usar a invocação de assimilação, mas eu venho treinando para pode fazer isso, mas é bem complicada. Natsu, você tem dificuldade em controlar os 3 fluxos de energia para os fundir. Lucy, não e na parte da imaginação mesmo, eu sou péssima em imaginar a assimilação de uma forma boa. Natsu, realmente isso é bem difícil de se fazer, mas se quiser eu posso tentar ter ajuda. Lucy, por quê? Natsu, bem, eu só quero mesmo. Lucy, bem se puder, eu agradeço bastante. Natsu deu um sorriso com aquilo assim como Lucy que também sorriu para Natsu que Nari e Sirius olharam curiosas com aquilo. Algum tempo depois, o grupo parou em uma cachoeira onde as garotas foram tomar banho enquanto Natsu junto a Api saíram para caçar. Enquanto as garotas se banhavam e brincavam juntas, Lucy e Nari se assustaram quando ouviram uma explosão junto a um pila de fogo. Sirius, não precisam se preocupar, o Natsu é sempre assim, ele gosta muito de caça. Lucy, bem, ele tem uma aparência meio selvagem mesmo, mas qual a relação entre vocês dois? Sirius, eu e o Natsu somos como irmãos, eu cuido dele desde que ele era pequeno, desde que o pai dele o deixou. Nari, então ele foi abandonado. Sirius, não, Igneo precisou deixar o Natsu para o proteger. Lucy, proteger ele. Sirius, sim, Natsu era criança, ele iria morrer eventualmente se continuasse com o Igneo. Lucy, e o Natsu sabe disso. Sirius, sim, mas mesmo assim ele quer o encontra. Igneo e o pai do Natsu cuidam dele por muito tempo. Nari,
Quando temos um laço tão forte com nossos pais, mesmo quando somos abandonados ainda temos certa vontade de reencontrar nossos pais. Sirius. Lucy ficou pensativa sobre aquilo enquanto Nari e Sirius continuavam a conversa sobre aquilo, enquanto Natsu estava carregando um javali gigante. Ele acabou parando de andar atraindo a atenção de Apin. Api. O que foi, Natsu? Natsu. Tem algo vindo. Api ficou confuso, mas logo Natsu soltou o javali pegando Api e pulando desviando de um tipo de crocodilo gigante de 6 patas, sem olhos e 2 caudas que saiu do chão com tudo pegando o javali e o devorando de uma mordida. Api ficou assustado com aquilo enquanto Natsu ficou mais sério. Api. Um Crotra. O que ele tá fazendo aqui? Natsu. Ele deve ter uma traias aqui perto. Bem, acho que vamos ter um jantar bem mais nutritivo. Natsu soltou a Pin, dando um salto em seguida indo para cima do Crontrat, desferindo um soco que acertou o monstro, mas jogou ele para longe. Contudo, Natsu girou batendo em uma árvore e se impulsionou em direção ao animal gigante, girando enquanto liberava uma chama, criando um tipo de broca que acertou o monstro fazendo rugir de dor, antes de liberar uma energia que jogou Natsu para longe, mas novamente, ele olhou em um galho girando e se impulsionando em direção ao Crontrat, que se levantou batendo as patas no chão em direção ao Natsu, mas este virou fogo passando pelo monstro, se reunindo nas costas do Crontrat, e logo os punhos deles foram cobertos por escamas vermelhas e garras negras. Natsu começou a desferir uma rajada de golpes que afundaram o monstro no chão. Natsu pulou e usando suas chamas, ele se impulsionou em alta velocidade, acertando o monstro, que destruiu o chão, liberando uma grande quantidade de fogo que matou o monstro. Mas enquanto ele olhava para o monstro morto, mas a atenção de Natsu foi chamado quando fazendo olhar para trás, vendo um gigantesco tigre branco com marcas azuis, 3 caudas e com chamas em suas patas. Natsu olhou seriamente para o animal que olhou para ele e o Crontrat, o que o Natsu percebeu, ficando com as pupilas estreitas. Natsu. Tira o olho. E meu tigre olhou para Natsu com um olhar um tanto irritado. Os dois se encararam por um momento, antes deles dispararem uma rajada de fogo um no outro fazendo os golpes se cancelarem. Api se assustou saindo daqui rapidamente enquanto Natsu e o tigre gigante corriam para cima um do outro. Algum tempo depois, Lucy, Nari e Sirius estavam colocando suas roupas quando elas ouviram alguém chorando. Quando elas olharam, todas viram Api indo em direção delas até chegar na Sirius abraçando. Sirius. Api, o que aconteceu? Api. O te enfrenta apareceu e o Natsu ficou lutando contra ele. Lucy. O Natsu tá lutando contra um te enfrenta. Ele é louco. Nari. Temos que ir ajudar ele antes que ele acabe morrendo. Api, cadê o Natsu? Quando Api apontou para a direção de onde ele veio e todas se viraram para a direção, uma grande rajada de fogo subiu ao céu surpreendendo Lucy e Nari, mas logo todas começaram a correr em direção da rajada de fogo. Após alguns minutos, todas chegaram no local onde elas ficaram surpresas ao verem Natsu todo machucado e com as roupas destruídas e dormindo encostado no tigre que também estava dormindo. Todos ficaram confusos e chocadas com aquilo. Lucy. Oi. Que foi que eu perdi? Nari. Também quero saber, como? Só, como? Sirius. De tudo que o Natsu já fez, eu acho que isso foi a coisa mais impressionante. Algum tempo depois, Natsu e o tigre acordaram ao sentirem o cheiro de carne. Eles olharam para os lados até que eles viram Sirius e as garotas junto a Atin comendo uma sopa de carne com 2 grandes pedaços de carnes aos lados delas. Natsu e tigre olharam um para o outro antes de irem até as carnes as pegando e começando a comer, o que atraiu os olhares da Lucy e Nari para o tigre, ficando um pouco assustadas com a presença do animal gigante. Lucy. Natsu, por que ele tá aqui? Natsu. O Takari só tava querendo algo para comer, ele já tá há algum tempo sem comer. Lucy. Takari. Você deu nome para um te enfrenta. Natsu. Não, esse é o nome dele mesmo. Nari. Como assim? Natsu. E o nome dele? Ele acabou me contando enquanto a gente conversava um pouco enquanto lutávamos. Nari. Como isso funciona? Vocês estavam lutando e aí começaram a conversar. Natsu. Bem, sim, eu consigo entender o que os animais falam. Nari. Tá, mas fala aí, não é meio perigoso ele ficar perto da gente? Natsu.
Ah, não, o Takari acabou se separando da matilha dele durante uma tempestade, por isso ele tava com tanta fome. O Takari e ainda um filhote, Lucy/Nari. Filhote. Sirius. Então é verdade que filhotes de frente podem ter 5 metros de altura, AP. Se ele é um filhote, como ele vai ser quando for mais velho? Sirius. Bem, pelo que sei da espécie Tinfrent, quando mais velhos, os Tinfrent pode chegar ao tamanho da maior do que uma montanha Apim. Lucy e Nari ficaram em choque com aquilo, enquanto Sirius e Natsu olharam para Takari, que estava comendo a carne um pouco afastado dos outros de costas para eles, o que fez os dois ficarem com uma expressão um tanto triste com aquilo. Algum tempo depois, Nari havia usado algumas das suas cartas, criou um acampamento com suas cartas. Natsu, Sirius e Api logo foram para a mesma barraca, onde eles caíram no sono em pouco tempo, assim como Takari. Enquanto Lucy estavam limpando suas chaves e Nari estava olhando algumas das suas cartas, escrevendo algo nelas com uma caneta de pena. Nari. Hoje foi bem divertido, Lucy. Acho que sim. Nari. Qual foi? Natsu. E os outros são divertidos, Lucy. Eles fizeram a gente se perseguidos por guardas, aí fica um pouco complicado eu falar que foi divertido, Nari. Fica um pouco complicado. Ah, então você realmente se divertiu com aquilo, Lucy? Eu me abstenho de responder, Nari. Bem, eu me diverti. Adorei conhecer outra ocultista e um Dragon Slayer, Lucy. Foi interessante. Nunca achei que esses dois arquétipos poderiam estar juntos, mas sinceramente eu tô curiosa sobre o Apim, Nari. Bem, ele não é um Catgast normal, então faz sentido você tá tão curiosa. Você tem alguma ideia de que raça ele pode ser? Lucy. Pelo que eu pude observar, ele pode ser um Castgran, Nari. Mas eles não estavam extintos após a Monster War. Lucy. Bem, nunca se saber. Pode-se que alguns sobreviveram e se esconderam. Os Monster Hunters não existem mais, então eles não teriam por que sair de seu esconderijo, Nari. Bem, que os Monster podiam não ter vencido a guerra, seria tão mais fácil nossas vidas, Lucy. Mas aí tu não teria suas cartas, e eu não teria minhas habilidades, Nari. Eu falei mais fácil, não melhor, Lucy. Verdade, mas o que vamos fazer depois de chegarmos na Fairy Tail? Nari. Eu vou entrar, mas ainda tenho coisas a fazer, e você vai desistir da sua vingança? Lucy. Sinceramente já faz um tempo que não venho pensando nisso, acho que nem ligo mais de me vingar já faz o que uns 10 anos, porra meu rancor foi embora já, mas eu ainda quero acertar as contas com ele, Nari. É bom ver que você não tá mais obcecada. Aquele olhar suede antes não era um olhar muito agradável de se ver em uma garota tão fofa quanto você, Lucy. E eu sei, minha psicóloga me falava a mesma coisa. Não precisa me encher o saco com isso, Nari. Que isso? Grossa. Lucy revirou os olhos com fingimento de tristeza de sua amiga, que acabou caindo no riso com a cara de Lucy. Algum tempo depois, em outro lugar, em um lago com várias igambanas ao redor e cavalumes laranjas voando por ali, e com um tipo de ser humanoide feminino de pele laranja, corpo ampulheta grande e esbelto com cabelos vermelhos flamejantes na altura da cintura, com duas franjas loterias na altura do queixo e sem uma franja cobrindo sua testa, com uma joia vermelha na testa e os olhos cobertos por uma faixa preta, vestindo um vestido com tons de laranjas e vermelhos que ia até o chão com a parte da frente aberta, sem as mangas e com um decote considerável. Ela estava dançando enquanto deixa rastros de chamas para trás e fazia as flores liberarem um pólen brilhante. Ela continuou a dançar fazendo giros que liberava uma chama que mudava entre múltiplas cores antes de desaparecer em pleno ar. Ela pegou nas bordas do vestido mexendo junto a si, fazendo algumas das igambanas voarem ao redor dela liberando chamas. A mulher começou a intensificar seus movimentos, o que fez as chamas que ela liberava se tornarem mais fortes e fazendo alguns fios de fogo saírem das flores subindo ao céu e fazendo movimentos belos e elegantes. Ela soltou o seu vestido e dançou em direção ao lago, pulando para ele e ficando acima da superfície. Ela dançou usando as mãos e os pés para fazer a água se mover junto a ela como se entendesse os movimentos
movimentos dela aqui junto a uma forma humanoide formada do lago. O início uma dança no estilo da valsa antiga, ao mesmo tempo em que um vilarejo próximo era atacado por monstros feitos de fogo e as casas eram tomadas pelo fogo e alguém rir do desespero de todos naquele vilarejo que eram atacados e finalizados pelos monstros continuar.